Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao 5º dia do nosso mês da Bíblia. Vamos hoje refletir então sobre o 5º capítulo do livro do Deuteronômio. Preparemos nosso coração para acolhermos a palavra que nos é dirigida. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Oh, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Oh, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Oh, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Oh, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Oh, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Moisés convocou todo Israel e disse: Ouça, Israel, os estatutos e normas que eu hoje proclamo aos seus ouvidos. Vocês vão ensiná-los, guardá-los e praticá-los. Javé, o nosso Deus, fez aliança conosco no Horebe. Javé firmou essa aliança não com nossos pais, mas com nós mesmos, que hoje aqui estamos todos vivos. Javé falou com vocês face a face na montanha do meio do fogo. Nessa ocasião eu estava posicionado entre Javé e vocês para lhes anunciar a palavra de Javé, pois vocês ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Javé então me falou: Eu sou Javé, o seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas abaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem lhes preste culto, porque eu, Javé, o seu Deus, sou El ciumento. Eu castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Porém, aos que me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não pronuncie em vão o nome de Javé, o seu Deus, porque Javé não deixará sem punição aquele que pronunciar o nome dele em vão. Guarde o dia de sábado, santificando-o como mandou Javé, o seu Deus. Durante 6 dias você vai trabalhar, vai fazer todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, o seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer um de seus animais, nem o migrante que vive dentro das portas de suas cidades. Desse modo, seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. Lembre-se de que você também foi escravo na terra do Egito, e Javé, o seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que Javé, o seu Deus, mandou que você guardasse o dia de sábado. Honre seu pai e sua mãe, como Javé, o seu Deus, lhe mandou, para que sua vida se prolongue e tudo corra bem para você no solo que Javé, o seu Deus, agora lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube,
Não dê falso testemunho contra seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem deseje para você a casa do seu próximo, nem o campo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Foram essas as palavras que, do meio do fogo, em meio às trevas, nuvens e escuridão, Javé dirigiu em alta voz a toda a assembléia de vocês reunida naquele monte. Sem nada acrescentar, Javé as gravou em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, a montanha ardendo em fogo, vocês todos, cabeças das tribos e anciãos, se aproximaram de mim e disseram: Javé, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e grandeza, e nós ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra. Mas agora, por que morreríamos? Pois esse grande fogo pode nos devorar. Se ouvirmos de novo a voz de Javé, nosso Deus, nós vamos morrer. De fato, qual é o mortal capaz de ouvir como nós a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, e ainda continuar vivo? Você aproxime-se dele e ouça tudo que Javé, o nosso Deus, tem a dizer. Depois você nos comunica tudo que Javé, o nosso Deus, falou a você, que nós vamos atender e colocar em prática. Javé ouviu o tom das palavras que vocês me falaram e me disse: Escutei o tom das palavras que esse povo falou a você. Foi bom tudo o que ele falou. Tomara que conserve sempre essa atitude, para me temer e guardar sempre todos os meus mandamentos, de modo que tudo corra bem para ele e seus filhos para sempre. Vá e diga-lhes: voltem para suas tendas. Quanto a você, fique aqui comigo, para que eu lhe comunique todos os mandamentos, estatutos e normas que você ensinará a eles, a fim de que os ponham em prática na terra cuja posse eu lhes dou. Vocês devem cuidar de agir de acordo com o que Javé, o seu Deus, lhes manda. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Sigam o caminho que Javé, o seu Deus, lhe ordenou, para que vivam, sejam felizes e prolonguem sua existência na terra que vão possuir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, hoje então nós chegamos ao capítulo 5º, que vem nos apresentar o Decálogo. Moisés recorda quando Javé lhe entregou os 10 mandamentos, né? Como que ali está a chave para compreender a aliança. O início do Deuteronômio apresenta Moisés discursando e fazendo memória para o povo daquilo que Deus fez em seu favor. Por isso, relatos presentes nos livros anteriores, no Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, reaparecem em Deuteronômio, recontados aos pés do Monte Horebe, com os israelitas já prestes a entrar na Terra Prometida. O mesmo acontece para os 10 mandamentos, que aparecem em Êxodo no contexto da aliança feita com Deus neste monte, logo após a saída do Egito. No contexto literário do Pentateuco, é interessante perceber o lugar em que se encontram as 2 ocorrências do Decálogo. Em Êxodo, ele é dado para a primeira geração, que experimentou a libertação de Deus e começou sua caminhada no deserto, onde experimentam o cuidado divino na doação de água, do maná e até de carne, além de serem conduzidos para a vitória sobre Amaleque e de serem organizados em sua vida social. Após isso, fazem uma aliança com Deus marcada pela doação da lei, que representa um passo fundamental no caminho, já que o Senhor ensina a ética para que Israel se prepare interiormente para a chegada em Canaã. Contudo, nessa primeira geração se perde em inúmeras queixas no caminho e abandona o projeto de libertação de Deus, de forma que não possa entrar na terra, uma vez que não consegue assimilar na vida essa ética do Sinai. O povo que escuta Moisés, chegando novamente aos pés do monte em Deuteronômio, são filhos da antiga geração, que precisam escutar novamente o Decálogo
para que vivam felizes na terra prometida por Deus aos seus pais. Ainda que os 10 mandamentos em Deuteronômio representem uma memória da passagem correlata em Êxodo, surpreendentemente os textos não são idênticos. Encontram-se mais de 20 diferenças, menores e maiores, entre os dois relatos do Decálogo, de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Provavelmente isso acontece porque o conteúdo dos 10 mandamentos deve ter se originado em períodos muito antigos da história de Israel e circulou como tradições orais por um longo momento antes de ser consignado por escrito. O texto de Êxodo e o de Deuteronômio devem responder a contextos históricos e teológicos distintos, e por isso também têm acentos diferentes, priorizando alguns elementos importantes para cada período. Passemos a discutir dois deles, o tema do sábado e o da mulher. O sábado, para o texto do Êxodo, o sábado deve ser lembrado para que seja santificado, assim como Deus fez no início do mundo. O Deuteronômio não interpreta o sábado pela teologia da criação, mas à luz da história da salvação, com caráter mais social. Assim, o israelita deve guardar o dia de sábado para recordar que o povo era escravo no Egito e não podia descansar. O povo que está prestes a entrar na terra prometida é livre, e desse modo não só ele, mas toda a sua casa deve guardar e santificar o sétimo dia. O sábado é, portanto, o dia de servir ao Senhor que os libertou, e por isso o mandamento se estende aos escravos, aos estrangeiros, aos imigrantes e até aos animais. O texto hebraico de Deuteronômio coloca o mandamento sobre o sábado numa posição central do Decálogo. Ele se conecta ao primeiro mandamento ao mencionar o período de trabalhos forçados no Egito e ao último pela repetição das palavras escravo e escrava, boi e jumento. Dessa forma, a experiência da libertação é um paradigma para a vida na terra dada por Deus. Os deveres dos israelitas o tornam uma imagem da libertação divina para com seu próximo, também liberto por Deus. Já o tema da mulher. Os dois últimos mandamentos referem-se ao interesse maldoso pelo que é alheio. O Êxodo fala da cobiça, em primeiro lugar, pela casa do próximo, e condena a cobiça pela mulher do próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento e outras coisas que não lhe pertençam. Nesse sentido, a mulher é colocada no mesmo nível das coisas alheias. Por sua vez, em Deuteronômio, a mulher não aparece entre os bens do marido. E o texto distingue com verbos diferentes a mulher que não deve ser desejada e as coisas que não devem ser cobiçadas, representando uma valorização maior da mulher em comparação ao texto de Êxodo. Para interpretar esse decálogo, é preciso a gente perceber a fidelidade de Deus, inclusive falando que é um Deus ciumento, um Deus que espera a resposta do seu povo. Deus é generoso e espera do povo essa resposta. O povo é propriedade particular e peculiar de Deus, de quem cuida com carinho, como uma mãe cuida dos seus filhos. Nenhuma experiência de fé reducionista pode ferir essa relação de amor. Deus ama o seu povo. Deus não é mágico. Então, fala das imagens e do nome de Deus. Não construir imagens, não pronunciar o nome de Deus em vão. Os 7 últimos mandamentos ensinam sobre a relação entre os membros da comunidade, levando a ética da aliança para a vida concreta do povo de Israel. O 4º mandamento, sobre honrar pai e mãe, é a transição entre aqueles referentes à relação com Deus e os que falam das relações humanas. O termo honrar inclui a ideia de sustentar, manter, cuidar, quando for preciso, de forma que o cuidado com os pais deve refletir o amor com que Deus trata seus filhos. O grupo que vai do 5º ao 10º mandamento trata dos relacionamentos essenciais para os israelitas, de forma que a fidelidade a Deus passa pela fidelidade entre as pessoas. O Senhor escolheu todos os israelitas, então devem comportar-se como irmãos
e alimentar a fraternidade nas relações. Isso muda a forma de enxergar a vida e comportar-se, de maneira que essa nova forma de relação se estenda também aos estrangeiros e imigrantes, aos escravos e aos animais. Esses 6 últimos mandamentos falam da vida individual, da família e da sociedade. Os 3 primeiros condenam os pecados e os 3 últimos as causas principais desses pecados, de forma paralela. O 5º mandamento ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser retirada por homicídio, o que comumente acontecia por falsos testemunhos nos tribunais, como ilustrado no caso da vinha de Nabote. Assim, o 8º mandamento mostra que o Deus fiel também pede a integridade e a sinceridade na comunidade. O adultério é condenado no 6º mandamento, assim como a cobiça da mulher do próximo no 9º mandamento. Finalmente, o 7º mandamento fala do roubo, que provavelmente reflete crimes contra pessoas, não assalto de propriedades. O comércio de escravos é proibido. Então, é um pouco disso que nós refletimos hoje neste 5º capítulo. Creio que há muito material para a gente refletir, vale a pena retomar o texto, ler com cuidado para aprofundar. É um dos capítulos fortes deste livro do Deuteronômio. A questão que eu quero colocar para vocês hoje é a seguinte. Javé mostra o caminho. Assim, Moisés vai dizer ao povo que sigam o caminho que Javé, o seu Deus, lhes ordenou, para que vivam, sejam felizes e prolonguem sua existência na terra que vão possuir. Está no versículo 33. Então, a partir desse versículo, eu pergunto: qual é esse caminho que Javé tem lhe indicado? Como você tem seguido os seus mandamentos? São perguntas para você refletir ao longo deste dia. Que Deus, então, nos abençoe, nos dê sua paz, a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.